Certo, pessoal? Hoje eu vou falar aqui sobre os modos e a progressão 251 também, como você pode aplicar esses modos sobre essa progressão. Tem um vídeo aqui onde eu falo de campo harmônico maior, então se você tem mais dúvidas do que eu posso falar aqui, você pode dar uma conferida nesse vídeo também, para identificar também e saber como funciona esses modos e como ele funciona sobre cada grau do campo, certo? Então, indo aqui. Então, no primeiro sistema aqui, eu tenho a escala de Dó maior. É uma escala diatônica. E a partir dessa escala, eu vou encontrar os outros modos também. Então, quando eu tenho uma escala maior, e se identifica como primeiro grau, eu já tenho o modo jônio. Esse é o nome dado a esse primeiro grau. Para eu encontrar os outros modos, eu vou pegar essa mesma escala e vou partir de cada um dos graus dessa escala aí. Então, para eu encontrar o segundo modo, que seria o modo dórico, que é o modo dórico, a partir da escala de Dó, eu vou começar a tocar da nota Ré até o Ré de novo. Então aqui, ó, vou fazer um quadrado aqui, um retângulo, né? Para você conseguir identificar. Se eu começar a tocar de Ré e até Ré, eu tenho esse modo dórico. Então ele é o segundo grau dentro do campo harmônico de Dó. E assim por diante. Para eu encontrar o próximo modo, eu começo a tocar a partir da próxima nota. Então a próxima nota é a nota Mi. Então se eu tocar de Mi a Mi, eu tenho o próximo modo, que é o modo frígio. Então eu já encontro aqui. Para eu encontrar o próximo modo, a partir de Fá, então de Fá até Fá, e Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, eu tenho o próximo modo que é o modo lídio. E assim por diante, eu consigo encontrar todos os modos do campo harmônico maior a partir da primeira escala. Depois eu tenho o modo mixolídio, onde eu começo ali da quinta nota, do quinto grau. Depois do sexto grau, eu tenho o modo eólio. E depois do sétimo grau, eu tenho o modo lócreo. Ou seja, a escala é a escala de Dó maior, mas dependendo do ponto de partida, eu mudo a alteração, né? Eu tenho uma alteração intervalar, então a relação entre os intervalos muda. Como eu tenho no primeiro modo lá, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, essa é a estrutura da escala maior. Quando eu começo a tocar a partir dos outros modos, né, partindo de uma outra nota, eu começo a ter uma mudança dessa estrutura, e isso também vai se caracterizar em cada modo, né? Vai ter uma sonoridade diferente para cada modo, certo? Tendo esses modos aqui, eu sabendo como funcionam esses modos, eu vou partir agora aqui para a progressão 251, que é uma progressão muito comum nos standards. Eu sempre falo aqui sobre isso, né? Tem alguns vídeos falando sobre isso já. E eu vou falar como você pode usar e como você vai localizar então essa escala dentro dessa progressão. Então, quando eu venho aqui para a tabela de 251 maior, ou seja, eu tenho os acordes maiores. Aqui eu estou trabalhando em quartas, então começando lá com 251 de Dó maior, depois 251 de Fá maior e assim por diante. Eu consigo trabalhar essas escalas dentro dessas progressões, e fazendo essa tabela facilita muito, quer dizer, ajuda muito a você conseguir encontrar as escalas, e ajuda muito também que você consiga ter uma fluência na hora de tocar, porque como essa progressão acontece muitas vezes dentro do repertório, e não só 251, muitas vezes aparece 25 ou às vezes 51. Quando você começa a estudar essa tabela, e você está estudando praticamente ali uma série de relação dessa 251, você começa a ficar muito familiarizado já com essa relação harmônica, e tocar essas escalas. E aqui eu estou partindo do primeiro ponto, que é as escalas associadas a esses acordes. Então você fica mais fácil de você conseguir encontrar essas escalas na hora que você estiver tocando dentro do repertório. Então aqui eu tenho um exemplo: segundo grau, quinto grau, primeiro grau. Eu tenho 251 de Dó maior. Quando eu vou tocar fazer esse exercício, né, essa atividade para tocar, eu posso usar arpejos, posso usar escalas e aí por diante. Como você vai se fazer? Ré menor. Na tabela lá, nas escalas, eu tenho um modo dórico. Então, eu tenho essa escala de Dó maior partindo de Ré. Então, essa escala é a que eu vou usar aqui nesse Ré menor. Eu tenho um Ré menor aqui. Então, vou usar. Ou seja, encontrei já a escala que relaciona a esse acorde. Depois eu tenho o quinto grau, que é o Sol com sétima. E a partir desse grau aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu procuro qual que é a escala lá que eu tenho.
Então a escala de Dó maior partindo do quinto grau, eu tenho esse modo mixolídio, que seria a escala que se relaciona com esse acorde. Certo? E depois eu tenho o primeiro grau, que é o Dó com sétima maior, e aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou procurar qualquer escala, que no caso seria o primeiro grau lá, a escala, o modo jônio, e eu vou fazer a mesma coisa. É claro que você não precisa tocar dessa forma, né? Isso aqui é só como um exemplo que eu estou dando. E você pode fazer, estudar arpejos, escalas e da forma que você conseguir achar mais interessante. Você pode dar isso semínima, em colcheia, semicolcheia, tercida, da forma que for te ajudar, né? Acho que todas as formas vão ajudar a você a tocar e relacionar as escalas aos acordes aqui. Então esse é um primeiro ponto dessa relação escala-acorde. Eu vou fazer uma vez aqui o arpejo nessa progressão 2-5-1 de Dó maior. Então eu vou fazer em semínima mesmo. Fiz Ré menor, agora eu vou para Sol com sétima. E agora vou para Dó com sétima maior. Claro, aqui exemplificando, né, como eu posso fazer esse exercício aqui. A ideia é que você consiga ligar uma nota mais próxima da outra, né, de um arpejo para o outro. Então, quando eu estou fazendo o acorde de Ré menor, tô fazendo um arpejo de Ré menor, se eu pensei em semínima, então fiz Ré, Fá, Lá e Dó. A próxima nota, o próximo acorde que eu tenho é Sol com sétima. A nota mais próxima que eu tenho aqui é a nota Si. Então eu posso partir desse Si para começar o arpejo já de Sol com sétima. E isso eu posso fazer sempre que eu for encadear um acorde no outro, né, pelo arpejo. Então sempre procurar a nota mais próxima. É claro que depois você pode fazer de uma outra forma. Você pode começar pelas terças, começar pelas quintas, começar pelas sétimas. E aí você consegue encontrar as notas na região que você estiver tocando. Isso vale para qualquer instrumento. Estou fazendo a guitarra, que é o instrumento que eu toco, mas para todos os instrumentos você pode encadear dessa forma. E aí, a partir daí, você consegue ter uma sonoridade ali mais amarrada, né? Então, esse é um exemplo. Eu vou colocar um áudio aqui dessa progressão para dar um exemplo como fica mais ou menos eu tocando a progressão em cima de toda essa tabela aí. Vou fazer um trecho dela aqui. E assim por diante. Você pode seguir essa tabela e estudar isso de várias formas, né? Fiz aqui em colcheia, mas você pode fazer em várias células rítmicas, depois pode alternar essas células também. E é interessante que quando você começa a tocar dessa forma e começa a fazer esse exercício aqui, você começa a enxergar isso de uma forma muito mais clara. Então, quando você estiver tocando o repertório e aparecer, por exemplo, essa progressão 2-5-1, 2-5 ou 5-1, você já tem mais na mão tanto a sonoridade quanto a parte técnica também de tocar, e você consegue identificar caso você tenha que tocar alguma música de ouvido, alguma coisa assim, você vai tirar algum som, você consegue identificar, e porque essa progressão 2-5-1 ou 2-5 ou 5-1 fica muito mais clara no seu ouvido, você consegue entender. E trabalhar por arpejos, você está trabalhando os acordes. Então você consegue também identificar os acordes, você consegue ouvir os acordes fazendo os arpejos, né? E isso fica muito mais claro você ter os acordes melodicamente, né? Então você tem as notas do acorde quando está tocando um solo, ou quando aparece essa progressão, você já tem na cabeça também. Essa mesma progressão você pode também estudar para o modo menor ali, ó. Então, ó, você tem 2-5-1 de Dó menor. Então, Ré meio diminuto, Sol com sétima e Dó menor com sétima. É a mesma coisa. Então, tá em quartas também, da mesma forma que eu fiz ali na progressão de 2-5 maior, eu posso fazer em 2-5 menor. E a mesma coisa, posso estudar arpejo, posso estudar escalas, é a mesma coisa que eu vou fazer, né?
e encontrar esses modos aí, encontrar os arpejos, encontrar as escalas. E ajuda bastante na hora que aparece essa progressão. Tanto para a progressão de 2-5-1 maior quanto 2-5-1 menor, você pode tocar também as escalas, que também você consegue identificar os modos e encontrar e consegue ouvir a sonoridade de cada escala em cada acorde aí também. Então é uma forma bem interessante de você tocar. Por exemplo, eu vou tocar uma vez aqui a escala do modo maior. Você consegue encontrar também as escalas aí, né? Consegue estudar as escalas de dórico, mixolídio e jônio. Nesse primeiro momento, né? A ideia é que você, claro, comece a partir das escalas associadas e aí depois você começa a trabalhar as escalas dissociadas também, né? Então, mixolídio com quarta aumentada, se você pode tocar no modo menor ali o frígio dominante, depois pode tocar a escala alterada, do dondinho, as escalas que você estiver estudando no momento que você estiver tocando ali, certo? Então, aqui é só para você ter uma ideia de como funciona, de como você consegue encontrar esses modos aí, como você consegue aplicar esses modos dentro dessa progressão 2-5-1. O próximo vídeo que eu vou fazer aqui vai ser um vídeo da música All of Me, eu vou fazer uma análise da música All of Me, e aí eu vou também trazer essas escalas para essa música, para você conseguir entender como funciona também essa relação dos modos aí dentro do repertório, ok? Então, curte, compartilha, segue, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!